Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Thomas, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Glória de Cristo, pastor presidente Roberto Rocha, subcongregação Aliança com Cristo, pastor dirigente Marcelo Simões. E hoje nós vamos tirar mais uma dúvida de alguns irmãos em relação aos textos sagrados. E um deles da dúvida de algumas pessoas é que, na verdade, não sabe quem é o verdadeiro mediador, já que existe algumas passagens que diz que Jesus é o mediador. E existem outras passagens que dá a entender que o Espírito Santo parecia ser o mediador. Então traz uma certa dúvida ao coração de algumas pessoas e nós vamos tentar tirar esta dúvida do seu coração para que nós possamos enxergar o Evangelho com a ótica correta, com a ótica de Deus. Então nós vamos ler o primeiro texto, se encontra na Epístola de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz assim o texto: porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. E agora nós vamos para o texto de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, seu capítulo 8, verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então são esses dois textos que vão tirar a dúvida de algumas pessoas que não conseguem entender de maneira correta quem é o mediador. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Paráclitos, é aquele que foi chamado ao lado é aquele que foi chamado a estar do seu lado. Quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo de Deus te sela com o Espírito da promessa. Então o Espírito Santo passa a ser a marca do verdadeiro cristão. E esse Espírito Santo, como disse Jesus, é aquele que vai te fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus te ensinou. O Espírito Santo é aquele que vai estar com você na hora da angústia. O Espírito Santo é o Consolador. É aquele que vai nos consolar em momentos de tristeza, em momentos de luto, em momentos de decepção, em momentos em que nós parecia que está tudo perdido. O Espírito Santo vem com uma palavra para nos levantar, porque Ele conhece o nosso ser, porque Ele está dentro de nós. E Paulo está orientando aos romanos que o Espírito Santo ele intercede por nós. Então, qual é a obra do Espírito Santo na vida do cristão? Intercessor. Ele é aquele que vai interceder por você. Ele é aquele que vai interceder por mim. Porque, amados irmãos, nós não sabemos orar como convém. Diz as Sagradas Escrituras que nós não sabemos orar como convém, que nós não sabemos pedir como convém. Então, qual é a maneira que Deus vai nos ouvir? Qual é a forma de orar correta que Deus irá nos ouvir? É quando o Espírito Santo entra em ação e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É nas horas que nós não sabemos orar pela tamanha dor. É na hora que nós não sabemos orar pelo choro que corre pelos nossos olhos. É na hora que nós não sabemos orar quando tudo parece ser perdido. O Espírito Santo vem e nos esforça e nos capacita, intercedendo por nós junto ao Pai, para que o Pai possa nos ouvir. Então esta obra maravilhosa do Espírito Santo, não confunda. O Espírito Santo é o intercessor. É aquele que vai entrar na brecha para interceder por nós. É aquele que vai nos selar com o Espírito da promessa. É aquele que é a garantia do penhor de Deus. Esse é o Espírito Santo de Deus. Agora, meus amados irmãos, quem é o mediador? Quem é o mediador? Diz o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5,
que há somente um Deus e somente um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então Paulo está orientando a Timóteo a respeito da sã doutrina. E esta doutrina não pode ser mexida. Esta doutrina não pode ser trocada. Esta doutrina não pode ser diluída com outros ensinamentos. Não há outro mediador. Com respeito aos nossos irmãos católicos, Maria não é intercessora, porque o intercessor é o Espírito Santo. Maria não é mediadora, porque mediador somente Jesus Cristo. Paulo não pode ser o mediador. Pedro não pode ser mediador. E nenhum dos pais da igreja pode ser o mediador. O mediador das Sagradas Escrituras, o qual nós acreditamos e temos o fundamento da igreja em cima desta doutrina, é que Jesus Cristo é o verdadeiro mediador. Ele é aquele que trouxe a reconciliação, porque sobre nós estava a ira de Deus, porque éramos de fato inimigos de Deus. Mas graças à obra redentora de Cristo, consumada na cruz do Calvário, eu e você temos acesso ao Pai, porque Jesus é o mediador. Ele é a justiça de Deus. Toda vez que Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo em nós. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, Jesus, ele é a ponte que nos liga de volta a Deus. Amado, quando o homem vivia em sintonia com Deus, no Éden, ele tinha uma ligação direta com Deus. Toda vez, diz em Gênesis, que ao virar do dia, Deus descia para falar com Adão. E este relacionamento era perfeito, em que Adão reconhecia a Deus como o único verdadeiro, como Senhor da sua vida, até entrar o pecado no mundo. Quando o pecado entra no mundo, aquela intimidade foi quebrada. Aquele relacionamento com Deus foi quebrado. Aquele amor que havia entre o homem e Deus foi rompido. E aí Deus começa o seu plano da redenção. E aí Deus começa o seu plano de resgate. E aí Deus coloca em prática o seu imenso amor. Porque nós não merecíamos a misericórdia. Nós merecíamos de fato o juízo, porque éramos pecadores. Mas a graça de Cristo, o mediador que é o Pai genuíno, Jesus, nos reconciliou com Deus. E hoje nós temos acesso livre a Deus. Hoje, meus amados, nós não precisamos de um sacerdote como na velha aliança. Hoje nós, através do sumo sacerdote, Jesus Cristo, o mediador, nós temos acesso direto a Deus. Então nós podemos sim confessar diretamente a Deus os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, porque através deste caminho, deste mediador, o intercessor entra em ação, intercedendo por nós. Cristo é a ponte. E o Espírito Santo é aquele que nos encoraja a andar nesta ponte. Amados, nós não conseguimos fazer o bem sozinho. Nós não conseguimos fazer o correto sozinho. É nesta hora que o Espírito Santo, como intercessor, como consolador, nos ensina e nos encoraja a andar na verdade de Deus, a andar no caminho de Deus, a andar nas luzes de Deus, a andar segundo o evangelho genuíno, verdadeiro, autêntico. Louvado seja o nome do Senhor. O intercessor está intercedendo por você na sua casa. O intercessor está intercedendo por você no meio da sua família, no meio do seu trabalho, no meio da sua escola, aonde você está. O intercessor está em ação constante. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Glória a Deus! Amados irmãos, o mediador, ele consumou sua obra. Nós podemos nos achegar a Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus, somos amigos de Deus. Porque o intercessor, ele abriu de novo o caminho que o pecado havia destruído. Jesus é a ponte, Jesus é o caminho, Jesus é o intercessor. Aquele que morreu na cruz, aquele que nos resgatou com seu sangue, aquele que nos amou até o fim, aquele que sofreu a mais dolorosa tapas, os mais dolorosos socos, os mais dolorosos pregos, os mais dolorosos chibatadas, aquele que sofreu, aquele que caminhou pela via dolorosa, ele abriu o caminho de volta a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, enxergue o evangelho com a ótica correta. Não confunda. Jesus é o mediador. O Espírito Santo é o intercessor. Amém? Fique com este breve estudo. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.